Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Aqui é a professora Tatiana Mesquita. Estamos aqui para mais um encontro síncrono, né, da Agenda 6, as turmas aí de desenvolvimento de sistemas. Estou aqui com a minha parceira, Maria Helena. Boa tarde. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos aí, né, no nosso encontro que a gente sabe que às vezes é difícil, né, a entrada no horário na parte da tarde, né, tentamos fazer aí um horário entre 2, 3 e 4 horas, hoje a gente está um pouquinho mais cedo às 2, mas vai ficar disponibilizado para vocês, né, esse link, assim que a gente termina a reunião, a gente vai estar passando para vocês, lembrando que, né, nós tivemos aí a menção intermediária, né, o conselho intermediário foi fechado, né, e é muito importante que vocês mantenham a frequência, mantenham a participação, né? No nosso curso EAD, que ele é assíncrono, né? Então, a chance que você tem, né, de manter a sua participação, de manter a sua frequência, né, acima de 75%, é você entregar as atividades, né? Para ter essa menção e essa frequência. Então, a gente tem aí a agenda 6, que é a agenda do relatório técnico, né? A gente está falando agora sobre relatórios, né? E depois só vai restar as agendas 7 e agenda 8. Vai ter um período somente de recuperação, que vai compreender a agenda 5, 6 e 7, né? Então, eu recebi alguns correio-tex, né, referente à agenda 5, né? Algumas situações aí. Agora não tem, né? Quem teve algum probleminha de envio e tal, a gente orientou, né? Aguarda agora o período de recuperação, que aí vai ter essa oportunidade. A agenda 8, que é a última agenda, ela não tem recuperação. Então, fiquem atentos para não perder o prazo, né? Então, a gente está em vigor na agenda 6. Caso você não tenha feito a 5, aguarde o período de recuperação para recuperar também a 5. E aí, terá a 7 e a 8, que finaliza o curso. Então, tá pertinho aí da finalização. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relatórios. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, então. Compartilhamento. Vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui novamente, porque tem só um videozinho aqui no som, mas depois qualquer coisa a gente deixa aqui para vocês. Bom, compartilhando então, vamos primeiro para a agenda, né? Eu gosto de entrar aqui na agenda primeiro, né, para socializar com vocês a atividade, até porque, né, estava comentando com a Maria Helena, eu pelo menos tenho recebido poucas dúvidas, né, no Correio Tech, então a gente imagina que esteja tudo bem, né, porém, às vezes, né, o pessoal tá meio ali sofrendo um pouquinho quietinho, né, então é importante, né, que essa atividade fique clara, né? Eu terminando o encontro já vou dar uma olhadinha se nós temos aí muitas atividades entregues, né? Então não deixe para a última hora. Ela vence agora no dia 11 de maio, né? Na atividade ao meio-dia. Então fique atento para não deixar para a última hora e fazer a entrega desse relatório, né? A gente teve algumas agendas atrás, feriados, né? Então a gente sabe que isso muda um pouquinho a rotina de vocês. Agora voltou ao normal, né? Então vamos estar atentos aí às entregas, tá, gente? Deixa eu abrir aqui então para vocês. Agenda 6, relatórios. Deixa eu abrir aqui nas turmas. Documentação, agenda 6. Então, aí tivemos, né? Após aí, nós tivemos as duas agendas de simulado, que foi a 3 e a 4, tivemos um infocurrículo, né, na agenda passada, e agora a gente tem novamente uma atividade fichário, né, como eu disse, a entrega no dia 11 de maio, meio-dia, uma atividade para que vocês postem para a gente aqui. Vamos entrar aqui na questão da atividade. Então, ali vem, né? Com o surgimento da educação profissional, nasceu o desafio da superação de dificuldades de interligação entre os saberes teóricos e práticos, né? Como forma de atender às necessidades de um estudante que requer a inserção no mercado de trabalho. Nessa perspectiva, resume-se a importância das visitas técnicas a fim de conciliar as aulas teóricas à prática e ao mercado profissional, estabelecendo suporte para a iniciação científica através da observação
bem como para a motivação dos alunos e professores durante o ensino-aprendizagem, né? Então, essa fala vem trazer para vocês a questão da visita técnica, né, da educação profissional. Temos aí o linkzinho do documento completo, né? E a proposta da atividade é justamente o registro dessas visitas técnicas, né? Propondo que você escolha um dos vídeos abaixo que relatam a campos de startups e inovações tecnológicas e redige um relatório de visita técnica referente a um desses campos, né? E o modelinho eu baixei aqui para vocês também para a gente dar uma olhadinha, mas são esses dois vídeos, né? Eu coloquei aqui já compartilhando aqui para vocês, só que eu acho que lá eu não acionei o áudio, mas só para verificar, né? Tivemos aí tudo certinho, ninguém trabalhou aí a questão de abrir os links, né? São vídeos do YouTube que trabalham essa questão da inovação. Deixa eu abrir aqui um deles. Sabendo da novidade? Chegou a hospedagem de sites com IA da Local Web. Agora você pode criar um site profissional em minutos com a ajuda da IA. Você responde Campus ele é quase que como um equipamento aberto do Google para a cidade, mas com foco nesse público empreendedor, que é aquele que a gente gosta de trabalhar como parte da nossa comunidade. Então, o empreendedor, para a gente, é o cara que está desenvolvendo algum produto tecnológico ou serviço tecnológico que a gente acredita que tenha o potencial de ser transformador e, obviamente, impactar a forma como a gente vive hoje e como a gente vai viver no futuro. Né? Então, o campus ele é o espaço que tenta reunir justamente essa comunidade de empreendedores de tecnologia ou de fundadores de startup, para que a gente, além da infraestrutura física disponível, a gente consiga aportar para eles conteúdo que vá servir na jornada empreendedora. Então, Aqui um trechinho, né? E o outro vídeo campos do Google. Está essa barrinha para cá. fala pessoa, tudo bem? Hoje a gente vai visitar o Google Campus for Startups, aqui na cidade de São Paulo. Eu sou o Lucas Lima. E aí, bora bater um papo lá dentro? Entrar no site, preencher um formulário e você na recepção pega o seu crachá e você tem acesso a hora que você quiser. E a outra forma é você acessar como visitante. Para tal, você também faz o seu cadastro e aqui na recepção você pega um passe temporário. Além da visita individual, você também pode fazer visitas em grupos. Isso aí, só para demonstrar para vocês um pouquinho dos dois vídeos, né? E fica a critério de vocês a escolha deles, né? Para que você possa ter essa vivência. Vai entrar aí as dicas, né? Os locais, a gente vê que tem muita aí a imagem, né? Do local da visita, né? Dessa startup, desse ambiente da empresa, né? De tecnologia. E que vocês aí vão realmente, né, tá entrando nesse universo para estar descrevendo essa visita técnica. O formulário está aqui também, a gente vai dar uma avaliada aqui, mostrada aqui para vocês. Deixa eu sair aqui do videozinho. E aí a gente vai dar uma olhadinha no exemplo, né, que ficou para vocês ali dentro da aula.
Sabe aqui dos 2 vídeos. Relatório de visita técnica, né? Um modelinho já template, né, para vocês, que vocês podem, né, utilizar como modelo, né, gente? Então, ali já está com o logo do Centro Paula Souza, né? Relatório de visita técnica, nome do responsável pela visita, se você quiser, né, colocar um nome fictício, se quiser colocar nosso nome, que somos aí as tutoras de comunicação, fique à vontade, né? A cursos participantes, né, de vocês aí do desenvolvimento de sistemas, o nome do local, aplica-se aí, né, a essa startup que você escolheu de um dos 2 vídeos, o nome do local, o nome do aluno e a data fictícia aí da visita, certo? Entra aí né, no processo aí da construção baseado aí nos vídeos. Na introdução, né, escrever em terceira pessoa, texto dissertativo contendo essas informações, o nome do professor, os cursos para participantes, no caso pode ser o seu curso, o nome do local, e expor o objetivo da visita técnica. No decorrer, no teor ali do vídeo, você vê que é explicado, né, as principais informações a respeito dessas empresas, né, a importância, né, o que eles realizam dentro das empresas. Então, nessa introdução, brevemente, o objetivo, aquilo que você foi alcançar dentro da visita. Fique atento à questão da terceira pessoa, né, colocar isso de uma forma bem objetiva. Expor principais, né, o local visitado, a localização, a especialidade, horário de funcionamento, a gente vê que, né, é falado e mencionado certinho, as condições de instalações. É interessante pontuar em quais aspectos do local contribuirá para a sua formação. E aí você faz um link, né, daquilo que você já tem vivido até aqui no curso, né? As aulas aí de DS, né, de TI, que você já trabalhou, já fez, e a ligação com essa simulação aí da visita, certo? Nos objetivos detalhados, né? Você pode expor um pouquinho mais e aí usar, né, a sua criatividade para compor. E imagens fica a seu critério, né? A gente tem essa grade de avaliação, né? Se você quiser fazer, né, pesquisas, né, sobre as imagens, podem colocar, né, mas é importante você colocar a fonte de pesquisa de onde você retirou as imagens, certinho? E aí, finalizando o trabalho. Eu trouxe aqui uma redação de relatório, mas um relatório mais aí não tão aplicado, né? Obviamente, para que você, né, possa ter uma ideia, mas também que não possa já trazer para você pronto algo, né? Para que você possa ter essa experiência de redação. Então, eu coloquei aqui um relatório mais genérico, né? Mas só para que a gente possa perceber essa questão da estrutura do relatório, né? Então, aqui é Tec Bento Quirino, né? Curso técnico de manutenção eletromecânica, o aluno Carlos Augusto Maia e o relatório da visita técnica da empresa Sotrec. Então, o que seria essa introdução, né? Nós temos aí ele colocando a data, né, 27 de novembro de 2024, realizou-se a visita técnica dos alunos do segundo módulo do curso de técnico de manutenção eletromecânica da ETEC, à empresa Sotrec. Então, ele trabalha a data, né, trabalha a realização da visita e a empresa, endereço da empresa, o professor, né, identificação do professor, a disciplina que ele ministra e a intenção da visita de maneira bem breve, certinho? Então, esse primeiro parágrafo introdutório tem que ter essas informações, né? A data, a questão de quem, né, realizou a visita, a pedido de quem e a intenção brevemente. Aqui ele trabalha, né, um pouco mais detalhado, a gente vê que ali vocês têm uma visita um pouquinho mais sucinta, né, então ele tem ali um pouco mais de detalhamento, né. Aqui no caso, o objetivo deles tem a ver, né, com essa questão de funcionamento, né, de EPI das empresas, então eles vão trabalhando aí os objetivos da visita, né, até que chega aí a questão dos resultados, onde ele avalia, né, essa questão dos resultados positivos e trabalha agradecimentos, né? Então, aí a gente vê que tem o fechamento, né, uma data de fechamento e um encerramento do texto. No template de vocês, então, tá bem explicadinho, né, tá bem organizadinho os objetivos e as considerações finais para que vocês possam fazer aí, né, imaginando dentro do vídeo. O vídeo é bem curtinho, né, menos de 10 minutos aí, para que vocês possam ter essas principais ideias e trabalhar a estrutura. Importante, redigir o relatório, né, e depois anexá-lo ao fichário da agenda 6, até o dia
11 de maio, né? Próxima segunda-feira. Gente, estamos esperando aí, né, para que vocês façam esse envio, né? Não deixem para a última hora, certinho? Bom, eu abordei relatório, né, aqui no meu fórum, no fórum da nossa turma FBF, né? E foi um relatório que a gente sempre costuma colocar, né? Deixa eu entrar aqui na página aqui do nosso fórum. E esse relatório, né, por ele ser um texto extremamente objetivo, né, um texto que trata de ações, né, de questões, não implica, né, que ele não possa ter uma função social, né? E aqui na abordagem do nosso fórum, a gente observou aqui, né, o tema relatório, e eu sempre abordo, né, é um relatório técnico especial, né, que o escritor brasileiro, né, o Graciliano Ramos, que é o autor da Vidas Secas, né, do romance Vidas Secas e tantos outros, né, ele teve uma carreira política também, Graciliano, ele foi prefeito de uma cidade, né, de Alagoas, né, do interior do estado, chamado Palmeira dos Índios, e quando ele teve esse aspecto político, né, ele teve, obviamente, que fazer, né, os relatórios, as coisas ali, né, coniventes com a questão de ser prefeito, mas não deixou de ser, de deixar sua marca, né? Então, houve um relatório que, ao longo do seu mandato, ele redigiu e que depois o Conselho Federal de Administração transformou isso numa cartilha e ficou marcado, né, como um documento, como um relatório, né, que o prefeito Graciliano, né, traz, né, algumas nuances aí da vida pública, né? Traz algumas coisas assim que entram com ironia, que entram com reflexão, e mesmo sendo um relatório, a gente acaba, né, trazendo essa coisa bem literária, né? E bem perceptiva daquilo que é a sociedade brasileira. E infelizmente, né, parte de administração pública, de gestão, né, que às vezes deixa um pouquinho a desejar, continua, né, nos dias atuais, né, século XXI. Graciliano já não está mais aqui entre nós, mas a gente levou isso, né? E eu propus aqui no fórum que a gente visse alguma coisa. E aqui teve também uma reportagem da TV Bandeirantes sobre o assunto. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês e depois a gente vai fechar colocando algumas coisas do relatório para a gente observar, né? Como que um texto objetivo pode ter também uma função social. Vou mostrar aqui para vocês. Com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma para trabalhar quem não trabalha, combater a corrupção e o desperdício de dinheiro público. São algumas lições, Paloma, deixadas pelo grande escritor brasileiro Graciliano Ramos, da experiência que ele teve como prefeito. Esses relatos que ele fez da administração numa cidade em Alagoas podem servir como manual para candidatos nas próximas eleições. Confira na reportagem do Sérgio Gabriel. Vendo de cima, Palmeira dos Índios se parece com muitas cidades brasileiras, mas o município do Agreste Alagoano, que como todos os 5.570 vai eleger um novo prefeito este ano, viveu uma experiência diferente de gestão no início do século passado. Um prefeito que virou escritor deixou lições que servem para quem disputa a prefeitura até os dias de hoje. E para conhecer essas ideias, nós viemos até a Biblioteca Brasiliana, que fica aqui na USP. Nas estantes estão edições raras dos livros de Graciliano Ramos, como Vidas Secas e São Bernardo. Mas aqui estão também relatórios escritos por ele, quando foi prefeito de Palmeira dos Índios, entre 1928 e 1930, antes de virar escritor. Havia em Palmeira inúmeros prefeitos, os cobradores de impostos, o comandante do destacamento, os soldados, outros que desejassem administrar. Cada pedaço do município tinha sua administração particular, com prefeitos coronéis e prefeitos inspetores de quarteirões. Uma gestão marcada pelo combate ao desperdício de dinheiro público, à corrupção e contra o favorecimento aos coronéis e aos poderosos. Há até quem pretenda embaraçar-me em coisas tão simples como mandar quebrar as pedras dos caminhos. Fechei os ouvidos, deixei gritarem. Arrecadei um conto,
R$ 325.500 de multas. Não favoreci ninguém. O professor Edilson Dias escreveu um livro sobre este período da vida pública de Graciliano Ramos. Ele vai colocar toda a administração em ordem. Ele vai fazer as pessoas que não trabalhavam trabalhar. Os relatórios do prefeito Graciliano Ramos são claros, transparentes, diretos e têm toque de ironia. No segundo relatório, por exemplo, Graciliano Ramos fala da falta de recursos para investir no cemitério da cidade. E escreve: os mortos esperarão mais algum tempo. São os munícipes que não reclamam. No capítulo seguinte, ao falar sobre os gastos excessivos da cidade com a iluminação pública, Graciliano diz: pagamos até a luz que a lua nos dá. Tudo isso de um modo muito claro e numa linguagem popular. Graciliano Ramos não terminou seu mandato como prefeito. Ele renunciou pouco mais de 2 anos depois de assumir a prefeitura de Palmeira dos Índios, por causa das pressões políticas e também porque existia um projeto de transformar os relatórios de Graciliano Ramos em modelo para todos os prefeitos de Alagoas. E ele consegue? Não. Era uma missão muito árdua. É quase mais difícil do que administrar uma prefeitura. Muito mais. Perdi vários amigos ou indivíduos que possam ter semelhante nome. Não me fizeram falta. Se minha estada na prefeitura por estes 2 anos dependesse de um plebiscito, talvez eu não obtivesse 10 votos. Os relatórios abriram caminho para o prefeito se tornar escritor. Eles ganharam repercussão nacional. O poeta e editor Augusto Frederico Schmidt pediu permissão para publicá-los. Foi o mesmo Schmidt que editou o primeiro livro de Graciliano Ramos, Caetés, em 1933, 3 anos depois da publicação dos relatórios. Foi quando Graciliano saiu da vida pública e foi para a distância. Em Palmeira dos Índios, existe um pequeno museu que guarda um pedaço da história de Graciliano Ramos. Ele não queria gastar o dinheiro público porque ele dizia que o público é do público, é do povo, e por isso ele começa a prestar contas de centavos, que hoje a gente pode dizer que seriam migalhas, seriam pequenas moedas, mas ele fazia isso de forma minuciosa. Agora os relatórios estão sendo relançados numa nova edição. Poderia ser leitura obrigatória a todos os candidatos a prefeituras. Como escritor, o prefeito sabia que nada é mais complexo que a simplicidade. Cuidei bastante da limpeza pública. As ruas estão varridas. Retirei da cidade o lixo acumulado pelas gerações que por aqui passaram. A palavra não tem que brilhar mais do que o necessário para ele, né? Aliás, ele diz que a palavra não tem que brilhar, ela tem que comunicar. Ei, você sabia que você não Interessante, precisa né? gastar rios de Como dinheiro a para gente prefeitores? pode observar, né, essa questão de um relatório se transformar em algo com função social, né? Obviamente, Graciliano Ramos ele tem essa habilidade, né? Teve essa história toda na literatura, mas ficou, né, de exemplo, né? E que possa realmente, como foi falado na reportagem, né, servir, né, que é um documento claro, é um documento objetivo na área, na esfera, né, pública, administrativa, né, na esfera também acadêmica, né, existem relatórios que ainda são, né, muito utilizados, né, relatório de estágio, relatório aí que vocês vão utilizar, né, de repente aí na conclusão, né, de graduações, né, relatórios de várias outras, né, funções que vão ter, né, essa função de serem objetivos e serem transparentes, né, naquilo que eles comunicam. E essa história é muito interessante, né? E aqui no fórum a gente começou essa discussão, né? E eu coloquei aqui para eles o texto base, né? Que gerou essa matéria. E essas observações dele são bem interessantes mesmo, né? Essa do cemitério que ele coloca é bem importante, né? Temos aqui, né, várias questões, né? Temos como fazer, mas os munícipes, né, que estão vivos são aqueles, né, que
que reclamam mais que tem, os outros vão precisar esperar mais, né? Então, que seja, né, algo que é comunicado dessa forma, né, que no relatório ficou tão claro, ficou tão famoso, ficou tão explícito que a gente leve, né? Principalmente nesse ano, né, que será um ano aí de eleições, né? Um ano que muita coisa, né, vai ser dita, que a gente aprenda, né, como cidadãos, a ter realmente essa transparência, né, em tudo aquilo que a gente for comunicar. E é isso, né? Temos aí a agenda. Deixa eu voltar aqui. Tô clicando. Cadê você? Reunião. Deixa eu voltar aqui de novo. Maria Helena, tudo certo? Alguma coisa para acrescentar? Esqueci de alguma coisa? Tudo certo, Tati. Acho que assim, os relatórios do Graciliano têm uma temática diferente no sentido de ser mais literário, mas eu acho que eles são inspiradores, assim, para pensar que a gente pode transmitir a mensagem de outras formas, né? Para pensar que, assim, não é só mais uma tarefa a cumprir, tem alguém que vai ler. Pensando, por exemplo, na aplicabilidade do relatório, porque quando você profissionalmente vai escrever um relatório, por exemplo, aquele relatório ele precisa ser claro, ele precisa assim, esclarecer alguma informação, porque alguém vai ler aquele relatório depois, né, Tati? Exato. Não é só um texto aleatório, não é um texto a esmo, né? E fora que, assim, nós da área da linguagem, a gente gosta muito dos exemplos dos relatórios do Graciliano Ramos, né? Porque, assim, de uma riqueza de vocabulário, de uma visão assim, que vai além do comum e do básico, né, Exato. Tati? Mas eu acho assim que se você estava falando para eles sobre a questão de que eles vão escrever bastante relatório depois. Eu acho que profissionalmente, assim, a gente usa muito. Quem vai depois para a universidade vai ter também possibilidades Acadêmicos, aí, né? vai ter possibilidades de algumas atividades que vão fazer, como você falou, do relatório de estágio. Então, é um tipo de texto que talvez eles não tenham tido muita experiência durante a escolarização, ali na educação básica, mas que faz parte, né, da sociedade, assim, em vários contextos diferentes, tanto o acadêmico, o científico, né, quanto o profissional. Exatamente, por isso vai ser muito importante vocês realizarem essa atividade, né? Eu acho que essas duas agendas, né? A agenda 5, que é a agenda do infocurrículo, eu vi aqui que muitos não entregaram, né? Foi uma agenda assim mais corrida, né? Teve o feriado. Gente, faça a recuperação, porque realmente currículo é uma coisa que você vai usar muito. E como a Maria Helena salientou, o relatório vai ser necessário, é um texto diferenciado, né? Que ele é mais narrativo, mas é importante você usar a terceira pessoa para manter a objetividade. Então, faça, aproveite, né, o curso, você vai ter a nossa revisão depois, né, para que você, né, tenha essa dimensão, né, se está um relatório bem escrito, na parte ortográfica, na parte de coesão, na parte de coerência, se atingir os objetivos, né, que era demonstrar essas questões relativas à visita, se está pertinente, né, aquilo que você utilizou dentro do que nós pedimos ali na agenda, certinho? Então, acho que com isso a gente vai encerrando, né, por hoje. Não perca, né, a data de entrega, dia 11 de maio, estamos na reta final do curso. Se tiver alguma dúvida, né, daqui a pouquinho a gente já está liberando para vocês o link para que possa assistir, né, esse encontro e também entrar em contato com a gente pelo Correio Tech, pelos fóruns, né? Estamos à disposição de vocês. Marilena, obrigada mais uma vez pela parceria. Obrigada, Tati. Obrigada aos estudantes que estão aí participando. A gente, assim, eu sei que nem sempre eles estão em contato com a gente, mas que eles assistem porque a gente vê Assista, a depois gente vê nas visualizações. nas Muito legal. visualizações. Então a gente sabe que a gente não está falando só entre nós É duas, verdade. né? E bons estudos que o semestre está acabando rapidinho. Passando muito rápido, né, gente? É, Então, vou aqui deixar finalizada a gravação e até a próxima, queridos. até.